Olá e bem-vindos ao Linked Books. Este é o vídeo sobre as leituras do mês de fevereiro, que é este montinho de livros aqui, mas apesar de serem muitos livros, espero que o vídeo não fique muito longo. Muito obrigada pelo vosso interesse neste vídeo. São muitos livrinhos realmente, mas há alguns que eu já falei, que já têm post no blog e opinião no Goodreads, portanto eu acho que não vou demorar muito, vamos ver. Vou começar talvez aqui pela leitura do mês, Fundação Império, de Isaac Asimov. Eu já tenho vídeo e blog post sobre este livro, portanto não me vou alongar, só vos digo que é excelente, tal como foi o primeiro volume desta trilogia, que se chama Fundação, e mal posso esperar pelo terceiro volume para concluir a leitura da trilogia. Mas depois ainda há mais livros desta série. Adorei, está à altura do primeiro livro e é genial, simplesmente adoro Asimov. Agora, uma das leituras mais fracas do mês foi Dora Bruder, de Patrick Modiano. Não gostei particularmente nem da escrita do autor, nem deste enredo. Pensava que era uma coisa no género no Rasten Franco, uma vez que Dora Bruder é uma jovem judia que desapareceu durante a ocupação e o autor encontra um artigo de jornal antigo onde se dá conta do desaparecimento de Dora Bruder e ele tenta investigar a vida desta rapariga. Penso que isso foi muito mal conseguido. Pelo que eu percebi, o autor sente pessoalmente uma grande ligação a esta época, mas eu acho que é tudo muito forçado e acaba por querer traçar a vida desta rapariga, mas no fundo não o conseguir. Apesar disso, dá-nos uma boa visão do que seria a França e a vida dos judeus e das outras pessoas durante a ocupação nazi, e essa parte acho que foi mais ou menos bem conseguida, mas não era nada disso que eu estava à espera. Não gostei particularmente. Li com a Bárbara do canal Delicada como Elefante e realmente ela também não apreciou muito esta história. Uma outra grande leitura do mês, O Mercador de Veneza, de Shakespeare, o que foi uma grande surpresa para mim, porque O Mercador de Veneza é uma comédia, eu costumo gostar mais das tragédias, e à exceção do Muito Barulho por Nada, que é uma mistura de comédia e de tragédia, eu nunca tinha lido uma comédia que realmente gostasse muito. E isto só não foi 5 estrelas, porque tem aqui alguns elementos antissemitas e racistas, enfim, fruto da época talvez, mas aparece aqui um judeu, um excelente personagem, mas que é o vilão, e a vilania deste personagem confunde-se com a sua religiosidade, com a sua fé, e está tudo assim um bocadinho maldoso para os judeus, não é? E então eu só por isso não consigo dar 5 estrelas a este livro, mas foi uma leitura incrível, muito, muito boa. Tenho aqui vários livros do 24 Horas, um livro do Desafio da Silvéria, One Punch Man, o 2 e o 3. Estes livros são muitíssimo divertidos. Eu comecei e depois a Ana do Phoenix Flight, que também me ofereceu o primeiro volume do My Hero Academia, ela ofereceu-me mais um volume e eu li agora, aproveitando o Desafio da Silvéria, e continua divertidíssimo. Isto é um herói muito patético e alienado e muito engraçado, mas ao mesmo tempo também tem aqui algumas questões de reflexão e continuo a adorar. Muito bom este mangá, muito divertido. Naquele mangá estamos no âmbito de histórias de super-heróis e My Hero Academia também, aqui com os jovens, e o nosso protagonista, ele não tem nenhum superpoder e quer ser super-herói. Isto torna-se ainda mais estranho porque neste futuro, todos, ou quase todos, a maioria da população tem um quirk, que é um superpoder qualquer, e quem detém os melhores superpoderes normalmente são aqueles que vão para a escola, para o My Hero Academia, tornarem-se os verdadeiros super-heróis e defensores da humanidade. É uma história de persistência, é uma história de coragem, tem muita coisa boa, uma moral muito válida, muito boa, ideal para os mais pequenos e também para relembrar os mais velhinhos que se esquecem muitas vezes destas coisas. É um mangá também muito, muito bom. E eu estava a adorar estes 2 mangás, que são mangás de ficção científica, de super-heróis, e comprei também um primeiro volume de um outro mangá que me tinham aconselhado, o Fernando, da Niji TV, e chegou este monstro, é mesmo um monster, isto é mesmo um monstro de mangá, isto é excelente, excelente, excelente. É um thriller muito bem conseguido. Ainda só vou no primeiro volume,
não posso falar ainda muito sobre ele. São 9 volumes, agora vou ter que ler isto tudo. Fiquei muito interessada nesta história, a arte é incrivelmente boa e estou a adorar. Aconselho muito, mas com cuidado, porque se comprarem o primeiro volume vão ter que fazer já contas a mais 8, porque não vão conseguir parar, tenho a certeza. Agora tenho aqui vários livrinhos pequeninos do Desafio 24 Horas um Livro. O Sapato da Sogra, Eduardo de Brito Aranha. Eu pensava até que era não ficção. Tive uma leitura muito boa, porque achei a história divertida e o médico acompanha aqui um seu paciente ao longo de muitos anos, com alguns interregnos, mas iam-se voltando a cruzar e voltando a estabelecer a relação médico-paciente. Eu gostei muito desta história, só que depois, quando fui à procura de mais informação sobre este autor e sobre este conto, porque eu não conhecia, quando fui à procura de mais informação, encontrei uma grande parte desta história escrita num blog com outros personagens e com outro cenário, não é? A passar-se noutro local, mas exatamente a mesma história. E foi uma das partes que eu achei mais divertidas no livro e comecei a pensar, isto se calhar não é uma história mesmo do autor, ou já foi copiada, ou é uma daquelas histórias divertidas de humor que se vão contando e que vão passando de boca em boca, mas ficou esquisito, porque primeiro vi que afinal isto não era não ficção e fiquei com muitas dúvidas sobre este livro, mas de qualquer das formas eu tive bastante prazer a ler esta pequena história e achei muito giro. Manuel Alegre, Canto Primeiro, uma pequena história que eu gostei, não gostei muito, mas gostei. Trata-se de uma história que anda à volta do primeiro decassílabo dos Lusíadas. Está criativo, inventivo, mas não é o meu tipo de história. O Assalto de Miyakoto, gostei muito, achei que é uma história muito criativa, é um assalto diferente e é uma história que nos faz refletir sobre a solidão, sobre a evolução das sociedades, sobre a velhice, e gostei mesmo muito. Peguei também neste livrinho da Sofia de Melbrenner Anderson, Os Três Reis do Oriente, e depois descobri que já o tinha lido, mas reli-o, não faz mal. Já tinha lido no livro de contos, que está aqui, o livro Contos Exemplares. É o último conto daquele livro, dos contos exemplares, é este aqui, Os Três Reis do Oriente. É uma história de fantasia, fala de religião, fala dos três reis magos, dessa história, não é, do Novo Testamento. Traça a história dos reis magos antes de seguirem a estrela. Achei muitíssimo criativo, já naquele livro eu também tinha gostado do conto. Penso que é um bom conto e aconselho. Aconselho este e aconselho também Contos Exemplares, apesar de existirem aqui alguns contos que eu gosto mais do que outros. A Palavra Mágica, de Virgílio Ferreira. Uma história divertida sobre a palavra inócuo, que numa certa ocasião é mal pronunciada e é atribuído um outro significado. Então a palavra inócuo toma um significado completamente diferente e a forma como os mal-entendidos na língua portuguesa podem gerar muitas confusões. É muito engraçado, embora não achei assim um conto muito forte, é um conto divertido. Um caso de bibliofagia, de António Vitorino de Almeida, outro conto muitíssimo divertido, mas uma diversão completamente diferente daquela de Virgílio Ferreira. António Vitorino de Almeida consegue ser hilariante, para mim, eu adoro, e leva-nos a um Portugal antigo. Nós conseguimos reconhecer aqueles personagens em tantas pessoas que nós conhecemos do dia-a-dia. Neste caso estamos num cenário rural, vai-se falar de livros, é uma história de fantasia que anda aqui à volta dos livros e da bibliofagia, de comer livros, literalmente. Literalmente comer livros. Boa frase. Distância de Segurança, de Samantha Schweblin. Já fiz vídeo sobre este livro, podem ir ver se vos apetecer. Foi uma enorme surpresa na forma como este conto está estruturado, que me fez lê-lo do princípio ao fim sem parar, mesmo quando a história começou a seguir um rumo que eu não gostava e que não gosto desse tipo de histórias, e mesmo assim não consegui largar o livro. Penso que esta autora é bastante talentosa, um livro que vos aconselho. A pior leitura do mês, Gabriel Garcia Marques, A Luz é como a Água, realismo mágico. E eu acho que o meu problema foi ter encarado este conto como infantil.
tem todo o aspecto, não é? Com ilustrações, o formato do livro. Se eu apanhasse este conto num outro livro de contos de Gabriel Garcia Marques, talvez considerasse um conto normalíssimo, não nada de especial, mas talvez não me tivesse desgostado tanto, porque eu estava aqui no espírito infantil e isto é muito trágico. Não quer dizer que as histórias infantis não sejam trágicas, aliás, as da minha altura eram bastante fortes, mas não gostei e não entendi a mensagem, o que foi uma desilusão, porque eu gosto muito de Gabriel Garcia Marques. Por fim, o último livro, Paul Auster. Eu estou cada vez a gostar mais deste autor. A Música do Acaso é a história de um bombeiro que recebe uma enorme herança e se perde ou se encontra, depende do ponto de vista. Enfim, ele enceta uma viagem, literalmente, uma viagem pelos Estados Unidos e também uma viagem pessoal. Tal como os outros títulos de Paul Auster, é uma história completamente imprevisível, uma história muito criativa, muito bem escrita, cuja leitura é muito fácil de se fazer e está recheado de questões de vida, de reflexões existencialistas, e eu gosto mesmo muito. Já é o terceiro livro dele que leio e foram todos ótimos. Um 4 estrelas sólido e um livro que vos aconselho, ou melhor, um autor, acho que já posso dizer, um autor que vos aconselho. Estas foram as 16 leituras que fiz no passado mês de fevereiro. Foram boas leituras, há uma exceção ou outra, mas assim mais fraquito, mas foi, no geral, um ótimo mês. Muito obrigada por terem visto o vídeo e desejo-vos muito boa sorte para o passatempo. Sei que leste o mês passado, versão de fevereiro. Deem o vosso palpite e acertem num dos livros que eu vou oferecer no próximo mês para ficarem habilitados. Até breve, um beijinho muito grande.